Estava acompanhando o programa Opinião Regional, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Hoje você vai ver que homem é preso após tentativa de homicídio. Mulher dopa homem e furta objetos pessoais. Após roubar R$20 mil em empresa que trabalha, criminoso acaba preso. E ainda hoje você vai ver. Estações chegando fora de época, os efeitos do aquecimento global. Onda de calor deve continuar neste fim de semana em Patos de Minas. Aumento da temperatura nos últimos dias faz vendas dos comércios aumentarem 3 vezes mais. Procon alerta para e-mail falso, é golpe. Câmara recupera canal de transmissão no YouTube. Morre atleta mineira de vôlei. Isso e muito mais a partir de agora no NTV News. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que a Polícia Militar conseguiu localizar e prender o jovem de 18 anos suspeito de participar de uma tentativa de homicídio em Varjão de Minas. O crime aconteceu por volta de meia-noite do dia 16 de setembro deste ano, na Rua Júpiter, antiga Rua 10 do bairro Sol Nascente, em Varjão de Minas. Os militares foram acionados por uma equipe do SAMU que diz que havia uma vítima, um homem, com várias perfurações de arma branca, incluindo no pescoço. Os militares foram até o local e conversaram com algumas testemunhas, que umas relataram que perceberam algumas pessoas correndo e algumas gritarias, porém não conseguiram apontar quem seriam os participantes deste crime. Outras testemunhas disseram que havia alguns conflitos, que há uns conflitos em Varjão de Minas e que poderia ter relação com essa tentativa de homicídio. Os militares, por meio de diligências, conseguiram identificar um dos participantes deste crime, um menor de idade. Ele confessou o crime e disse que teve a participação ainda de 2 irmãos e um amigo. Ele disse que eles fizeram isso em decorrência da vítima teria praticado uma emboscada contra eles. O menor foi apreendido e um dos irmãos foi preso em flagrante. Um outro jovem suspeito de participar deste crime, um jovem de 18 anos, estava com mandado de prisão em aberto e estava foragido. Os militares de Varjão de Minas conseguiram a informação de que ele estaria em Janaúba, norte de Minas Gerais. Eles então entraram em contato com os militares da cidade, que conseguiram localizar e prender o jovem de 18 anos. Este jovem já é conhecido no meio policial em Varjão de Minas. Enquanto menor, ele tem passagens por furto e lesão corporal. E olha só essa história. Uma mulher acabou na delegacia aqui em Patos de Minas após dopar um homem e logo em seguida furtar diversos materiais, objetos e bens pessoais. Veja só. Os militares foram acionados por volta das 14 horas no Centro de Saúde Ana Teodoro Alves, em Varjão de Minas. Lá eles encontraram um homem que diz que havia sido roubado na noite anterior. Segundo ele, uma mulher foi até a casa dele e colocou uma medicação dentro do chá que ele estava bebendo e que após consumir, ele dormiu. Nisso, a mulher roubou então 2 cartões, R$150 e o aparelho celular. Diante das informações, os militares conseguiram identificar e localizar a mulher. E ela confessou a história, porém disse que não estava mais de posse do material roubado. Os militares então receberam uma denúncia de onde estaria esse material e no local localizaram a bolsa contendo os documentos pessoais da mulher, o aparelho celular da vítima e um dos cartões. O homem compareceu até a delegacia e reconheceu o material furtado. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para a delegacia de plantão aqui em Patos de Minas. E olha só, a gente vai voltar agora com o Diego Natanael, porque um homem acabou na delegacia após roubar mais de R$20 mil na empresa que ele trabalha. O homem de 35 anos foi preso por apropriação indébita de coisa alheia móvel. De acordo com o boletim de ocorrência, os diretores de uma distribuidora de bebidas alcoólicas aqui de Patos de Minas disseram que um funcionário, um motorista, havia chegado de viagem e dito que havia perdido cerca de R$20 mil.
O homem, que é funcionário da empresa há 9 anos, havia feito entregas nas cidades de Patrocínio e Monte Carmelo e havia recebido via Pix, cartão e dinheiro. O homem disse aos diretores que eles poderiam fazer um vale, que ele pagaria o valor posteriormente e que após ele sair da empresa, ele iria procurar a polícia. Porém, ele não foi o que ele fez e os diretores acionaram a polícia militar. O homem foi direto para a casa dele, lá em Presidente Olegário. Os militares entraram em contato com o homem de 35 anos, que em primeiro momento caiu em contradição, porém posteriormente confessou o crime e disse que o dinheiro estava enterrado em uma construção lá em Presidente Olegário. Os militares foram até o local, localizaram a caixa de papelão com o dinheiro dentro e ainda mais 11 latas de cerveja da marca que a distribuidora vende. O homem alegou para os militares dificuldades financeiras em razão de problemas matrimoniais. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante. Obrigado, Diego, pelas informações. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente te mostra os efeitos provocados pela chegada das estações climatológicas fora de época. E a gente te mostra também que a onda de calor deve continuar em Patos de Minas neste final de semana. Nós voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo com o NTV News e Patos de Minas teve máxima de temperatura hoje em 35 graus, segundo o IMET. A possibilidade é que a temperatura continue subindo ainda mais neste final de semana. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o professor Adalberto Vieira, sempre nosso parceiro aqui do NTV News, da programação da NTV. Professor, o que justifica as altas temperaturas se ainda estamos no último dia do inverno? Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Muito bom de poder estar junto aqui no final de inverno, já começando a primavera muito quente, né? Essa manhã agora é o início exatamente da primavera da nossa região. Professor, a gente vê uma certa... algo que não era tão típico nos últimos anos, ou já vinha acontecendo, porque a gente sabe que a ação do homem contribui para que a ação do tempo tudo impacte no aquecimento global, impacte no nosso meio ambiente. O que justifica essas altas temperaturas se nós estamos no inverno, agora a gente se aproxima da primavera? Que toda temperatura, todo fator, todos elementos climatológicos, a temperatura é um dos elementos climatológicos, são decorrentes de fatores que condicionam esse clima. Então, nesse momento, as condições atmosféricas propiciam exatamente essa questão de temperaturas altas. Por quê? Porque a temperatura que nós sentimos, ela é a temperatura que a Terra reflete. E como nós temos pouca umidade nesses dias, uma grande massa de ar que está sobre a região estática, isso faz com que a temperatura vá se elevando, se torne mais ascendente. E aí pode entrar a massa de ar fria, né? Pois é, professor, e nesta semana, alguns bairros aqui de Patos de Minas chegaram a registrar, por incrível que pareça para outros bairros, uma queda de chuva, mas não foi em toda a cidade. Como que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador? De instabilidade, ela não aconteceu na região toda e não vai acontecer na região toda por algum tempo. Dentro de uma semana, mais ou menos, já teremos novas estabilidades trazendo chuva, o que nós esperamos que vai amenizar um pouquinho essa condição de temperatura alta. Já na próxima semana, início do mês de outubro, nós já teremos chuvas significativas para a nossa região aqui em Patos de Minas. Estamos precisando, viu, professor? Continuando aqui, para ser bem preciso, né, professor? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Às 3h50 da manhã, ou melhor, 13h50 desta madrugada, começa a primavera. O que a gente pode esperar dessa nova estação? Já vi que podemos aguardar algumas pancadas de chuva. Nós temos que analisar o seguinte: esse ano nós estamos sob a influência de um El Niño, um aquecimento maior das águas do Oceano Pacífico. Muita chuva no sul,
e nós vamos estar observando exatamente que o sul vai estar sendo bombardeado aí por precipitação em alto volume. Para a gente aqui, isso aí alterna um pouco. Então, nós esperamos que nós já tenhamos uma melhora nas condições de precipitação. O agricultor está de olho nisso, né? Porque está todo mundo pensando, já posso plantar ou ainda não? Ainda não, mas já no início de outubro já vai acontecer algumas precipitações. Professor, para a gente poder encerrar a participação aqui no NTV News, já quero desde já agradecer a disponibilidade do senhor em nos atender ao vivo aqui no nosso programa. E qual a dica, então, que o senhor deixa para nós, para os produtores, para todas as pessoas, uma vez, então, que a gente tem essa mudança de estação e poderemos aí ter diversas outras mudanças? Como que a gente deve se preparar a partir de agora? Bom, é importante a gente ficar muito atento, principalmente nesses dias, que a umidade relativa do ar não está alta, ela ainda está muito baixa, e nós vamos ter temperaturas aí que ultrapassam os 40 graus, e isso é extremamente preocupante. Todos devem tomar muito cuidado com a questão de hidratação, questão de radiação ultravioleta que incisiva sobre a nossa região. Então, esse início é mais preocupante, mas à medida que nós entrarmos aí no mês de outubro, a primavera já vai mostrar sua cara, trazendo mais chuvas, mais flores, mais verde, mais condições de alegria aí para todos nós, né? Esperamos que isso aconteça o quanto antes aí. É o que precisamos. Professor, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Com Deus também, professor. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós conversamos, então, com o professor Adalberto Vieira, ele que é especialista em clima e trouxe aí pra gente como a gente pode se preparar a partir de agora, uma vez que às 13h50 da madrugada deste sábado teremos a mudança de estação. Iremos então sair do inverno para irmos para a primavera. E toda essa questão climática, acaba trazendo diversas preocupações. Por exemplo, com as altas temperaturas, muitas pessoas acabam procurando formas para poder se refrescar. E uma dessas formas acaba sendo clubes, piscinas, represas, rios e por aí vai. Mas para você ter uma ideia, Minas já soma 175 mortes por afogamentos só neste ano. Em 2022, no registro total, foram registradas 259 mortes por afogamento em Minas Gerais. Partes dessas ocorrências ocorrem em períodos justamente de calor. Então, minha gente, é preciso estar atento. Então, é sobre isso também que nós vamos falar ao vivo agora. Vamos diretamente para o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros com a repórter Emanuele Ferreira. Manu, os cuidados precisam ser necessários durante todo o ano, mas neste período reforça-se ainda mais, não é mesmo? Boa noite para você. Aqui no batalhão, o Tenente Pedro, ele vai passar um pouquinho mais de informação para a gente sobre essa quantidade de ocorrências envolvendo afogamentos. Tenente, nós estamos em uma época que as pessoas estão aí à procura de piscinas, rios, lagos. Esse período, ele aumenta aí a incidência de ocorrências envolvendo esse tipo de acidente? Sim, toda vez que a gente tem um aumento da temperatura, né? As pessoas costumam procurar aí os locais, os balneários, né, ou piscinas para se refrescarem. Então, aumenta o volume de pessoas, aumenta também o número de acidentes. Tanto em piscinas, quanto em rios, quanto também em represas. O bombeiro apoio. Então, é muito importante que as pessoas foquem na prevenção, em evitar a ocorrência, né? Evitar o afogamento. O principal responsável pela segurança da pessoa é ela mesma.
o adulto. Se for criança, é o adulto o responsável, né? O pai o responsável que estiver junto, que vai ser o principal responsável pela segurança dessa criança. Afogamento em piscina. Como que eu evito afogamento em piscina? Primeira coisa, a piscina ela tem que ter uma limitação, né? Tem que estar cercada, para que quando ela não estiver em uso, eu consiga evitar que crianças acessem essa piscina. A criança, ela afoga muito fácil em qualquer lugar. Ela afoga em piscina, afoga em rio, afoga em represa, afoga em balde, né? Então, a casa tem que estar segura, né? Eu tenho que evitar de deixar reservatórios de água em condições que a criança pequena possa acessá-lo. Então, piscina cercada, né? Enquanto tiver crianças utilizando ou adultos, né, é importante que tenha gente ali que possa dar um socorro caso venha a ocorrer afogamento. No caso de represas, qual que é o grande problema? Muitas vezes jovens, né, cientes aí de que nadam muito, não acreditam que nadam muito e resolvem prender uma travessia de uma represa que tem 50 metros de distância de um lado ao outro, né? É muita distância, é uma distância muito grande. E se essa represa não der pé para a pessoa, se ela em qualquer momento tiver dificuldade para nadar, ela vai para o fundo e as pessoas que estão próximas não conseguem fazer a retirada. Então, muito cuidado com essas aventuras de querer atravessar a represa que é água parada, porque a água não ajuda, a água não vai te ajudar. No caso do rio, ao contrário, o rio, a água leva a pessoa. Então a pessoa não sabe nadar, ela vai na margem aí, vai chegando devagarinho para a parte mais funda, até o momento que não dá pé mais. A correnteza leva a pessoa, ela diz... Quem está perto não consegue encontrar, ou não tem condições de fazer o resgate. E por fim, cachoeira, que é o grande também grande cenário de ocorrências aí de afogamento e de quedas. As pessoas caem do topo da cachoeira querendo tirar foto, né? Então tira a foto no local seguro, não precisa chegar na beirada da pedra, porque a pedra é lisa, escorrega, a pessoa vai cair e vai sofrer lesões da queda ou vai afogar no poço da cachoeira. Em caso de algum acidente aí, e, por exemplo, as pessoas que estão em represa, rios, que são um pouquinho mais longe das cidades, o que precisa ser feito aí antes da chegada do socorro? O que as pessoas que estão em volta precisam fazer antes que o bombeiro ou o SAMU estejam aí chegando no local? Para tentar tirar a pessoa que está afogando, o ideal é que não haja contato físico, porque o que está afogando pode puxar a pessoa que vai socorrer e se tornam duas vítimas. Isso é muito comum, muito frequente a gente ver nos noticiários aí acontecer. Então, a orientação é, se ocorrer um princípio de afogamento, que seja enviado ali para a pessoa, lançado alguma coisa que flutua, né, para ela. Se, por exemplo, tiver ali um pedaço de madeira, alguma coisa comprida que você consiga levar para a pessoa e ela consiga segurar, você puxa ela, né? Se estiver tão longe que você não consiga levar um pedaço de madeira, você arremessa garrafa PET com tampa, né, vazia e com tampa, para que ela flutue, a pessoa possa se apoiar nela, ou caixa de isopor, alguma coisa que flutue, né? Se for para tirar essa pessoa no corpo a corpo, tem que ter treinamento, que é muito difícil fazer isso quando não dá pé, né? Pegou a pessoa, conseguiu tirar ela, vai verificar se ela está respirando, né? Quando estiver respirando, tem que começar a fazer as respirações boca a boca, que é soprar o ar da sua boca na boca da pessoa, né? E conduzir para o hospital. Iniciar o transporte é importante para ganhar tempo. Orienta, né? Liga para o bombeiro, liga para o SAMU, traça um local ali de interceptação, geralmente uma via principal, leva até uma via principal, seja uma via vicinal, né, de terra, ou uma rodovia, para ficar mais fácil da equipe encontrar, né? Aqueça a vítima e faça esse deslocamento. Tenente, vamos aproveitar que nós já estamos conversando aqui, vamos falar sobre essa onda de calor, né? Os hospitais são cheios de crianças, adultos que estão sentindo aí um mal-estar por causa da temperatura. Quais são as recomendações do Corpo de Bombeiros para que esse mal seja evitado? Olha, as emergências envolvendo calor, né, elas podem ser evitadas com a pessoa ingerindo líquido regularmente, esperar dar sede forte para beber, porque o corpo ele demora um tempo para absorver. Não adianta ficar 3 horas seguidas sem beber água e beber 1 litro d'água de uma vez. O corpo absorve pouco a pouco esse líquido, então precisa de ser tomado também pouco a pouco. Evitar de ficar exposto ao sol no momento mais quente, né, se for possível, evitar isso aí. Evitar as pessoas que praticam esporte ao ar livre, igual mountain bike, trilhas, que evitem fazer isso no momento mais quente, porque se a pessoa tiver alguma intercorrência, alguma situação que vai atrasar a trilha dela, ou se ela beber toda a água e ficar sem água, ela vai estar num local de difícil acesso, onde ela não vai ter esse recurso tão fácil, né? Pode ficar exposta a calor e pode entrar aí numa situação
né, de sentir mal por falta de água e por excesso de calor. E outro fato que acontece muito com a chegada do calor é a questão das queimadas em vegetação, né? Vocês têm tido aí um número de aumento de ocorrências? Sim, no início do mês de agosto, até meados do mês de agosto, a gente teve chuvas. Aquela chuva, ela diminuiu a temperatura, ela aumentou a umidade do ar e o mato começou até a ficar mais verde. Entretanto, quando eu tenho um ar quente e seco, é o suficiente para o mato queimar, mesmo verde. Ele queima verde quando eu tenho um ar quente e seco. É o que está acontecendo agora. Então, a orientação é a seguinte: quem está na área rural, tome conta da sua propriedade, né? Limpa ali aquele capim que está ali, que não precisa dele, que é capim seco. Tira aquele capim que está ali sem necessidade. Mantenha a vigilância. Tá? Se tiver algum incêndio próximo, já fica vigilante. E não crie seu próprio incêndio. Ou seja, não fique colocando fogo em lixo durante o horário quente do dia. Né? E o pessoal que está fazendo colheita agora, né, colheita de lavouras aí, muito cuidado com os princípios de incêndio durante a colheita, né? A gente está tendo aí recorrentemente incêndios em colheitadeiras, né? E esses incêndios, eles são muito rápidos, eles espalham-se muito rápido. Então a orientação do bombeiro é que se evite até a colheita nos momentos mais quentes do dia e, se possível, se tiver condições, que a colheita seja acompanhada por um caminhão-pipa. A pessoa contrate caminhão-pipa e coloque junto, porque num caso de princípio de incêndio, ela tem como fazer um combate imediato ali para evitar o alastramento das chamas. Obrigada, tenente. Matheus Borges, fica aí então a recomendação, né, do tenente para o pessoal de casa evitar aí problemas nesse período tão quente. Pois é, Emanuele, nós temos duas situações, né? Temos as queimadas que acabam sendo provocadas e os registros de afogamentos, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no NTV News. Ainda hoje você volta para falar sobre outro assunto. Eu te aguardo. Muito obrigado ao Tenente Pedro e parabéns a toda a corporação do Corpo de Bombeiros do 12º Batalhão pelos serviços prestados. Obrigado, Manu. A gente segue daqui agora e te mostra que estações chegando fora de época, vegetação e solo secando, nível do mar subindo, espécies em risco. O cenário, minha gente, é devastador. São muitos os efeitos do aquecimento global, impactos vivenciados de forma cada vez mais intensa e que podem comprometer o futuro do planeta. Enchente na Líbia, terremoto em Marrocos, ciclone no Rio Grande do Sul, onda de calor com temperaturas acima de 40 graus. As manchetes de jornais e as imagens chocantes de problemas relacionados ao clima vêm se tornando rotina na nossa vida. E rotinas desastrosas, com mortes e destruição. O aquecimento global já traz seus efeitos, e a tendência é piorar. Uma expedição realizada por pesquisadores da UFMG no extremo norte do planeta mostrou que a região está com uma devastação assustadora. A gente esperava, mesmo sendo verão, Ártico pegar ali temperaturas entre 5, 7 graus. Né? Isso seria mais ou menos o normal. Mas nós pegamos temperaturas lá de até 15 graus, isso não é normal. E a gente foi visitar e trabalhar, né, numa geleira, num glaciar que tem lá na cidade de Longyearbyen, que fica no arquipélago ali de Svalbard, que pertence à Noruega, e essa geleira, ela está descongelando muito rápido. Então nós fomos conversar com alguns pesquisadores da Universidade de Svalbard, e eles comentaram que a geleira derrete a 10 metros por ano. Eu cheguei a colocar o termômetro na geleira, no gelo. A gente foi na ponta da geleira, deu 1 grau positivo, isso não é normal. Só desse impacto, nesse curto prazo, já vai gerar vários problemas para a região, né, e para o planeta inteiro. Os polos norte e sul são responsáveis pelo equilíbrio climático da Terra. A degradação dessas regiões pode trazer graves consequências para a nossa vida. Os polos do planeta, eles têm esse papel de refrigerar o planeta, né? São os grandes refrigeradores via oceano. Então, quando o gelo marinho ele descongela menos, a consequência imediata é o aumento da temperatura. Então, às vezes, as pessoas não entendem que o aumento de 2 graus que seja na temperatura na média global impacta o planeta inteiro. Então, locais que já são quentes vão se tornar mais quentes, mais secos. Né? Nós tivemos esse ano 52 graus na China. Então, isso vai gerar muitos problemas, como queimadas, mais queimadas, falta de água. Então, a gente vai ter vários e sérios problemas no futuro com o aumento de que seja de 2, 3 graus da temperatura.
E se impacta na nossa vida, também impacta ao meio ambiente. Além de sofrer com o desmatamento causado pelo ser humano, a natureza tende a também sentir os efeitos do aquecimento global e das altas temperaturas. A mudança climática não é só o aumento da temperatura, a gente tem um aumento do CO2 envolvido, né, que pode alterar o metabolismo dos organismos em geral, as plantas principalmente. Quando a temperatura fica muito elevada, naturalmente o que acontece é que as proteínas desnaturam. Então você tem algumas reações que acabam não ocorrendo. No caso das plantas, a gente tem um comprometimento da própria fotossíntese. Essa massa, essa onda de calor, por exemplo, o que a gente nota? Que ela pode danificar o pólen. Assim como os polos, as florestas também são essenciais para a regulação climática. Colocar a natureza em risco é colocar a vida de milhões em risco. O próprio desmatamento, porque a vegetação é um sumidouro do CO2, né? Então, quando você não tem essa vegetação, esse CO2, em maior quantidade, ele está sendo liberado na atmosfera. Então, essa temperatura aumenta ainda mais. A questão climática tem chamado a atenção do mundo em debates. Nesta semana, o presidente Lula destacou o tema na abertura da Assembleia da ONU. Comentou que muito se diz sobre as situações irreversíveis e agora é uma questão de mitigar os danos. Talvez seja tarde para reparar os prejuízos causados ao nosso meio ambiente, mas é necessário que todos passem a pensar no futuro. As ideias precisam sair dos debates e as ações precisam sair do papel. Precisamos pensar em formas de cuidar do nosso planeta, enquanto ainda temos um para viver. Nós já vamos enfrentar esses impactos, isso é iminente, né? A gente está colhendo o que foi plantado, que é esse excesso de poluição, de emissão de gases na atmosfera. Com a redução, se os governos criarem políticas para diminuir, com o tempo a gente pode ter uma certa reversão, mas isso vai depender de políticas governamentais. Reduzir o desmatamento no país, acho que essa é a prioridade número 1. E isso vai ajudar realmente a mitigar esses efeitos do aumento da temperatura. Fora a redução, né, da queima dos combustíveis fósseis, mas pensando no Brasil, acho que a questão maior é a questão do desmatamento. São muitos os fatores, né? Precisamos mais de políticas públicas. E olha só, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre essa onda de calor que atinge Patos de Minas. Nós vamos discutir ao vivo sobre alimentos que podem te favorecer nessa onda que tem sido bastante difícil para diversas pessoas. E aí a gente te mostra também que a venda de sorvetes em Patos de Minas, com aumento de temperaturas, fez as vendas em comércios disparar em 3 vezes mais se comparado com os últimos dias. O NTV News faz uma rápida pausa e a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo com o NTV News e olha só, com o aumento do calor nos últimos dias, a venda de sorvetes, por exemplo, triplicou se comparado com os últimos dias em Patos de Minas. Nas últimas semanas, temos presenciado altas temperaturas por todo o país. O alerta das estações meteorológicas é de temperatura acima de 40 graus nos próximos dias. Isso ocorre por um bloqueio de massa de ar quente, que impede a entrada de frente fria. Um forte calor em Patos de Minas e, com isso, aquela procura para se refrescar nas sorveterias. E as sorveterias chegam a triplicar o número de vendas. Nessa última semana, né, agora, aumentou bastante, triplicou, né? O movimento aumenta tanto presencial quanto de forma online, já que os pedidos não param. É gente ligando toda hora, atendendo telefone, tem vezes que eu demoro um pouquinho para atender o WhatsApp, porque é igual, tipo assim, muita gente mesmo querendo sorvete, aí pede o preço, é complicado. E nem sempre damos conta, assim, de atender todo mundo no tempo certo, né? Com isso, é dar aquela pausa no dia para poder refrescar. Nossa, um sorvete nessa hora, para amenizar esse calorzão, né? É bom demais, né? Refresca bastante.
bastante, né? Nada melhor do que um sorvete. E a gente tenta realmente entender esse calor que deixa a gente um pouco agoniado, né? E também sem saber o que fazer. O que você tá achando desse sorvetinho no calor? Bom! Muito bom? Sorvete. Estamos na reta final do inverno, os últimos dias, vivendo as últimas horas do inverno para começar aí a primavera, mas o calor é de verão. Essa semana que tá prometendo aí pico de alto calor, né? A procura na sorveteria, ela é grande, muita gente na procura para poder se refrescar. E eu, claro, não ia deixar para trás, né? Também procurei o meu jeito de refrescar nesse calor que tá bastante em Patos de Minas. Certo, Luiz. Obrigado, viu, pelas informações. Aqui ao meu lado já está a doutora Thaís, ela que é nutricionista. Doutora, o nosso repórter, nosso colega Luiz César, já aproveitou e, como todo patense tem feito nesses últimos dias, tem procurado ali, então, algo para poder se refrescar. Ele tem optado pelo picolé, ou optou pelo picolé nesta tarde. Certo. O picolé, o sorvete, o açaí são os melhores aliados neste momento onde as temperaturas têm se aumentado mais? Uma boa noite para a senhora, bem-vinda ao NTV News. Boa noite, Matheus. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente na NTV. Boa noite, telespectadores da NTV. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alimentação, né? E realmente as pessoas têm ido, né, tomado bastante sorvetes, açaís, esses tipos de alimentos que são gelados. A questão é porque esses alimentos são ricos em açúcar, então favorece mais a desidratação. Então, o ideal é consumir alimentos que, né, existem vários tipos no mercado de sorvetes e açaí sem açúcar. Então, sempre optar por esse tipo de alimento para refrescar e sentir o prazer do alimento, né? É verdade, né? Dá para se refrescar e manter ali o equilíbrio. Mas a senhora tocou num ponto muito interessante, porque a gente tem o costume, por exemplo, de aos finais de semana, principalmente, se reunir com os amigos, fazer aquela feijoada típica, sim, ter um pagodinho ali, um samba. A feijoada neste final de semana, onde as temperaturas aí podem chegar a até 36 graus e podem subir ainda mais, segundo o IMET. A feijoada pode cair bem ou é melhor evitar? Agora a gente está com promessa de ondas de calor imensa, né? Que ajuda a provocar a desidratação grave. Então, o que a gente tem que fazer? Optar por alimentos menos ricos em gordura, porque esses alimentos favorecem também a desidratação, por exemplo, como a diarreia, né? Então, não é o recomendado. O recomendado é alimentos mais leves, que você possa consumir e tenha rápida digestão. Então, o que, por exemplo, que pode facilitar, pode substituir aquela feijoada que a gente adora? Sim, optar por umas saladas frescas, né? Peixes, frango, todos os alimentos que são baixos em gordura e açúcar e sódio, né? Porque já no calor a gente já tem um favorecimento de perda de suor. Então, essa desidratação a gente perde minerais, né, pelo corpo. Então, evitar esses tipos de alimentos já favorece a nossa saúde. Doutora, a senhora trouxe então pra gente, até tá da nossa tarja aqui, né, alimentação em meio à onda de calor. A senhora trouxe então exemplos do que pode ser benéfico em meio a todo esse momento em que nós estamos vivendo. Mas o que então nós devemos evitar além da feijoada? Além da feijoada? O que devemos evitar? Assim como eu reforcei aqui, alimentos, né, por exemplo, ricos em gorduras, muitas vezes tem um churrascão do final de semana, né, a cerveja, esses alimentos podem contribuir com a desidratação porque a pessoa esquece de tomar água, né? Então, de fato, a gente evitar esse tipo de alimento, né? E as pessoas acabam sempre querendo beber, comer coisas mais geladas, e às vezes ricas em açúcar, ricas em álcool, né? Sim. E aí, muitas vezes, elas se sentem mal, né? Tem mal-estar, e isso aí ajuda a contribuir para o pior agravamento da saúde. Doutora, o que a gente pode citar de exemplo aqui quando a gente não segue essas orientações? A gente pensa, não, está fazendo muito calor, eu posso me permitir fazer tal coisa, mas acaba sendo não recomendado. Por exemplo, o que a gente tem que eliminar do cardápio de vez até que as temperaturas voltem ao normal e essa onda de calor vá embora? Alimentos gordurosos, por exemplo, frituras, né, que não é ideal, doces também, que pode ter o consumo durante esse período. A gente pode evitar carnes gordurosas, né? Todos esses tipos de preparações não é o ideal. O ideal é aquele alimento que fornece energia, mas que seja de rápida digestão,
né? Por exemplo, os vegetais, as saladas, as carnes brancas. Então, tá dada a dica para você que está em casa. E, doutora, olha só, daqui a pouquinho, agora nessa nossa primeira edição, agora são 7 horas da noite, 40 minutos, daqui a pouco começa a primavera, precisamente às 13h50 da madrugada. Como seguir com a alimentação na primavera? Nós conversamos agora há pouco com o professor Adalberto, que mostrou pra gente que há uma tendência de chuva com a chegada da primavera. Consequentemente, então, as temperaturas devem se manter ou devem ter uma queda. O que a gente tem que se preparar, então, para depois passar dessa onda de calor, a chegada da primavera? Então, com a primavera abaixa as temperaturas e nisso o nível de saciedade diminui, a gente tem mais fome, né? Porque as temperaturas mais baixas. Então, procurar não ficar longos períodos sem se alimentar, porque isso favorece também o alto consumo quando for a próxima refeição, né? Às vezes a gente pode consumir alimentos mais quentinhos, os caldos, né? Os grelhados e os assados, né? A gente pode fazer esses tipos de alimentos para ajudar. Então, dicas dadas agora, é só seguir. Doutor Thaís, muito obrigado pela participação. Prazer receber a senhora aqui no NTV News. Até a próxima. Seguindo agora, a gente vai ficar de olho, então, como que fica a previsão do tempo para Patos de Minas e toda a nossa região neste final de semana. Confira só. Previsão do tempo. 22 de setembro marca a transição para a primavera, que começa na madrugada deste sábado, precisamente às 3 horas e 50 minutos. A primavera é um período de transição entre a estação seca e chuvosa do Brasil Central. Nessa estação, tem um aumento gradual da temperatura em grande parte do país, além do aumento gradual das chuvas no sul do Brasil Central. Mas o que podemos esperar para a primavera 2023? A previsão por consenso do IMET, em parceria com o CPTEC e a FUNSEMI, mostra que, com relação à região sudeste, a previsão por consenso indica chuvas abaixo da média na parte norte da região. Entretanto, entre os meses de outubro e novembro, as chuvas retornam gradualmente em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e mais localizadas no Triângulo e Sul Mineiro. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam tendência de céu com poucas nuvens e calor para o Alto Paranaíba e Noroeste no fim de semana. A umidade relativa do ar registra 20%. Em Patos de Minas, as temperaturas devem variar entre 19 e 36 graus no sábado e de 20 a 39 graus no domingo. Em Tiros, a temperatura será de 19 a 32 graus no sábado e no domingo, 19 a 33. Já em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 21 e máxima de 35 graus no sábado e no domingo. Em Presidente Olegário, variação de 19 a 36 graus no sábado e também no domingo. Lagoa Formosa, mínima prevista para o sábado é de 19 graus com máxima de 34. No domingo, a variação será entre 18 e 35 graus. Rápido intervalo aqui no News e a gente volta já depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo com o NTV News e tem início hoje a Olimpíada Estudantil 2023. Vamos ao vivo de volta com a repórter Emanuele Ferreira, que nos conta todos os detalhes. Manu, de volta com você. Olá mais uma vez, Matheus. Eu estou aqui com o Guilherme Duarte, que é diretor de esportes e um dos organizadores do evento, né? Aconteceu recentemente a abertura e ele vai contar pra gente como é que aconteceu. Guilherme, há quanto tempo tem que vocês realizam esse evento? Ele vai até quando? A Olimpíada Estudantil é um evento tradicional já na nossa cidade, Patos de Minas, né? Já é realizado pela prefeitura aí há muitos anos, né? E agora acabou de encerrar neste momento a cerimônia de abertura. Quantas escolas estão participando? São mais de 30 escolas, né? Somando com a seletiva que teve no mês passado, foram 31 escolas. E dessas escolas são públicas, particulares, todas jogando juntas e interagindo? Exatamente, né? A Olimpíada Estudantil Patense, ela contempla aí todas as escolas que tem dentro do município e na zona rural. E quais os esportes que estão sendo oferecidos para os alunos aqui na competição? Aqui no ginásio, né, será oferecidas as modalidades coletivas, né, que é o basquete, o handebol, o vôlei e o futsal. Além disso, tem outras modalidades também, que são as individuais, que são realizadas em outros lugares. Guilherme, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a importância do esporte, né, e do incentivo
ao esporte aí, principalmente para essa faixa etária? Com certeza. Hoje a Olimpíada Estudantil Patense é um dos, se não o maior evento esportivo que tem dentro da cidade, né? Ele fomenta o esporte dentro das escolas, né? A competição saudável. Então, assim, é um evento de extrema importância, né, para a nossa cidade, né, e o fomento esportivo na região. Muito obrigada, Guilherme. É com você, Matheus. Muito obrigado, Emanuele, pelas informações ao vivo, então, né, dessa jornada esportiva muito importante, né, para Patos de Minas, e que cada vez mais tenhamos investimento no esporte, que é isso que a gente precisa. Obrigado, Emanuele, pelas informações, parabéns pelo trabalho de hoje e sempre aqui na NTV. E olha só, na manhã desta sexta-feira, mudando completamente de assunto, o jornalismo da NTV recebeu informações de que a conta do canal da Câmara Municipal de Patos de Minas no YouTube teria deixado de existir. Apuração às 9h10 da manhã, conforme a foto, o canal aparecia como não existente. Nele haviam em destaque as reuniões ordinárias e extraordinárias do Poder Legislativo de Patos de Minas. Com a possível exclusão da conta, Patos de Minas perderia um importante acervo para consultas públicas referente ao Legislativo Municipal. Em contato com a assessoria de comunicação da Câmara Municipal, o jornalismo do Grupo NTV foi informado que as contas não foram excluídas, só ficariam fora do ar, e a equipe de TI já estava trabalhando para resolver a situação. Em seguida, o presidente da Casa Legislativa informou que os canais não estavam funcionando por causa da migração do Drive e dos e-mails da Câmara. Além disso, acrescenta em nota que a demora se dá pela extensão dos arquivos, que são muito grandes. Já na tarde desta sexta-feira, o canal na rede social voltou ao ar. Em nova nota, a assessoria de comunicação da Câmara informou após o restabelecimento do canal, abre aspas, estamos em processo de migração da plataforma de e-mails, então algumas instabilidades são esperadas no decorrer desse processo, fecha aspas. Agora nós vamos a um giro de notícias que marcam o Brasil e Minas Gerais nesta sexta-feira. A Polícia Civil de Minas Gerais lançou nesta sexta-feira uma campanha para escolher os nomes dos novos integrantes da instituição, 2 filhotes de cães, resultado do cruzamento das raças pastor alemão com pastor belga Malinois. A população poderá escolher entre as seguintes opções: Atos, Argus ou Horus para o primeiro filhote e Coach, Rock e Sig para o segundo. A votação termina em 3 de outubro. O resultado será divulgado no dia 4, quando é celebrado o Dia Mundial dos Animais. A Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais recebeu reconhecimento pelo fornecimento da Agenda Anticorrupção ao longo dos últimos 10 anos. A homenagem foi entregue no 19º Encontro Nacional de Controle Interno. Os estados de Mato Grosso e Espírito Santo e municípios do Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo também receberam a honraria. Receita abre consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda. O 5º lote de restituição do imposto de renda pessoa física já está disponível para consulta. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a restituição. O crédito bancário para cerca de 1,2 milhão de contribuintes será feito na próxima sexta-feira, no valor de quase 2 bilhões de reais. A Mega Sena acumulou mais uma vez. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2635, sorteados na noite desta quinta-feira, no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no sábado, está estimado em 40 milhões de reais. Veja os números sorteados: 6, 11, 29, 37, 56 e 58. Dúvida razoável quanto a tratar-se de suicídio. Assim, os policiais escreveram no boletim de ocorrência sobre o ocorrido na noite de quinta-feira, com a ex-jogadora de vôlei Valesca Oliveira, que morreu aos 43 anos. O BO
também informa que ela teria escrito uma carta de despedida, momentos antes de os moradores descobrirem que estava morta. A atleta, nascida em Belo Horizonte, estaria sozinha no 17º andar do prédio onde morava, em São Paulo. A polícia, a faxineira que trabalha no local, disse ter visto Valesca subir até a área de lazer antes das 18 horas, levando uma garrafa de vinho, taça e papel, no qual teria escrito a possível carta de despedida. O NTV News faz um rápido intervalo e na volta a gente continua com mais informações para você. De volta, e agora você confere que o Corpo de Bombeiros, juntamente com a APAI, retomaram o projeto Novos Horizontes. Veja só. O projeto Novos Horizontes, realizado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, teve início há cerca de 9 anos. Entretanto, devido à pandemia, as atividades tiveram que ser paralisadas. No ano passado, com a redução de casos e o fim da crise sanitária, o Corpo de Bombeiros decidiu retomar a ação. O Novos Horizontes ele tem uma característica diferente, porque ele vai trabalhar com as crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência locomotora, né? E aí a gente escolheu a APAI como entidade que a gente seria parceiro para apoiar nessas ações. Então, a APAI ela seleciona o público-alvo, quais são as crianças, jovens ou até mesmo adultos, dependendo, com potencial de participar do projeto, e a gente disponibiliza 2 bombeiros são instrutores na atividade de aquática para desenvolver habilidades natatórias. Então, são ensinadas técnicas de natação do projeto. A expectativa nossa é que seja período semestral para dar oportunidade para outros jovens, outras crianças participarem. Nesta primeira etapa, 14 alunos e usuários da instituição farão parte do projeto, que terá duração de 6 meses para dar oportunidade para outros jovens participarem. A proposta é colaborar com a reabilitação das pessoas com deficiência, melhorando o condicionamento físico e intelectual, colaborando com a coordenação motora, bem como elevando a autoestima, a autoconfiança e independência de cada um por meio da natação. A gente fica assim, muito feliz, a gente até fica um pouco emocionado, né, de saber que a APAI de Patos de Minas foi escolhida por uma instituição tão renomada, tão valorosa como o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né, para a gente participar desse projeto. É um projeto que realmente vai trazer importantes resultados para nós, né, da conquista da autoestima dos nossos usuários, da independência e da autonomia, e isso é sempre muito importante, porque você veja bem que a pessoa com deficiência intelectual, ela está, a cada dia que passa, crescendo mais no mercado, justamente em cima desses projetos que a gente faz, né? Dessa situação de inclusão que a gente proporciona para eles. Por hora, a corporação realizará o trabalho apenas com os usuários da APAI, visando a continuidade do projeto. Entretanto, as equipes avaliam a possibilidade de ampliação do projeto social e contam com a parceria de outras instituições para, quem sabe, conseguir novas estruturas e espaços e, desta forma, aumentar o número de alunos a participarem da ação simultaneamente. Já pensando nessa ideia de ser perene, não interromper, hoje seria, para esse público-alvo, seria apenas a APAI. A gente está estudando uma outra opção de aproveitar também o mesmo período para incorporar outras crianças. A gente vai trabalhar esse assunto ainda com o município, mas hoje a atividade aquática seria com esse público-alvo. Lembrando que a gente está com o Bombeiro Mirim em andamento. Então, além desse projeto, a gente já está na segunda turma do Bombeiro Mirim, que começou esse ano, no primeiro semestre. Esse projeto, parabéns à APAI e também ao Corpo de Bombeiros aqui em Patos de Minas. E olha só, uma notícia muito importante para todos nós, mas antes de dar a ela a você, a gente reforça aqui que todos nós devemos ter o autocuidado, né? De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, até o fim deste ano, devem ser detectados 78.100 casos novos de câncer no estado e o segundo do Brasil com a maior estimativa de diagnósticos para 2023. O nosso editor, que prepara as matérias para você assistir, faz parte destes números.
E hoje, com imensa alegria, recebemos a notícia de que você, Luiz Felipe Simbera, venceu mais uma etapa no tratamento contra o câncer. Não há palavras suficientes para expressar o quanto estamos orgulhosos de você e da sua força incansável. Desde que você começou essa batalha, tem sido uma inspiração para todos nós do Grupo NTV de Comunicação. Sua determinação, coragem e positividade são verdadeiramente admiráveis, meu amigo. Mesmo nos momentos mais difíceis, você nunca perdeu a esperança e sempre manteve a fé de que sairia vitorioso. Seu trabalho aqui na NTV sempre foi excepcional, mas agora mais do que nunca, você se tornou um exemplo de superação e resiliência para todos nós. Sua história de luta e sucesso é uma prova de que é possível vencer qualquer obstáculo quando se tem determinação e apoio. Saiba que estamos ao seu lado em cada passo dessa jornada. Estamos daqui torcendo por você e vibrando por cada conquista. Continue lutando, Luiz Felipe. Você é um verdadeiro guerreiro e estamos ansiosos para comemorar muitas outras vitórias ao seu lado. Saiba que você não está sozinho nessa batalha, viu? Estamos aqui para apoiá-lo em tudo o que precisar. Parabéns, meu amigo, por mais essa conquista e que seja apenas o começo de uma vida plena e saudável. Você é exemplo de superação e estamos felizes, extremamente felizes em tê-lo como parte com a nossa equipe e mais felizes ainda por mais essa vitória sua. Com essa imagem, então, de superação e fé, a gente encerra a nossa edição do NTV News de hoje. Bom final de semana para você. O NTV News volta em nova edição amanhã, às 7 horas da noite. A gente, claro, se encontra no @o Matheus Borges e na segunda-feira. Juízo e uma boa noite para você.